Leia os 4 valores correspondentes aos eixos x e y de 2 pontos quaisquer no plano. No caso, o ponto 1 tem coordenada x1, y1, o ponto 2, coordenada x2, y2. E calcule a distância entre eles, mostrando 4 casas decimais após a vírgula. Ou seja, isso aqui, certo? Nesse caso não é vírgula, porque aqui a gente vai usar o ponto. E ele já fornece aqui qual é a fórmula para calcular a distância. Então ele fala aqui que na entrada a gente tem 2 linhas de dados, sendo que essa primeira linha de dados é o ponto flutuante x1 e o y1, e a segunda linha é o x2 e y2, basicamente isso. Então aqui é o primeiro ponto, aqui o segundo ponto, e isso aqui é a distância entre eles. Só para ilustrar para vocês, eu vou mostrar o que de fato eles querem. Ele está falando assim, por exemplo, tem um negócio chamado plano cartesiano, que aqui teria o eixo x, aqui teria o eixo y. Se você tem um ponto aqui, por exemplo, esse ponto aqui, ele possui a coordenada, seria um y e um x. No caso, se eu trazer até aqui, ó, ele vai ter um x e isso aqui vai ter um y. Se eu tiver um outro ponto, ele também tem uma coordenada, que é basicamente assim. Aqui vai ter um outro x, aqui vai ter um outro y. Aqui seria meu x1, x2, y1, y2. Se você quiser traçar a distância entre eles, você tem que calcular isso aqui, ó. Tá vendo? Eu vou até colocar aqui de uma outra cor. É basicamente isso aqui que ele quer. Ele quer que você calcule essa distância aqui, certo? Desse ponto a esse ponto. A gente não deu valores fixos para ele, né? Esses valores, quem vai passar pra gente é o usuário, tá bom? Então ele tá falando que o ponto 1 tem x1, y1 e o ponto 2, x2, y2. E usando essa fórmula, a gente calcula essa distância entre eles, tá bom? É basicamente isso. Se você procurar por geometria analítica, você consegue encontrar essa fórmula, tá bom? Vai ter uma explicação bem melhor sobre isso. Então vamos lá, calcule e imprima o valor da distância segundo a fórmula fornecida, que é essa aqui em cima, com 4 casas decimais após o ponto. Ou seja, isso aqui, né? 4 casas após o ponto. Então a gente vai precisar do x1, y1, x2, y2. Vamos aqui, eu vou apagar esse negócio, que é do exercício passado, e a gente vai iniciar aqui do zero, tá bom? Então, vou começar pelo scanner, input igual new, e depois input.close. Então, a gente vai calcular, pegar esses valores aqui, né, que vai ser informado pra gente, e você percebe que aqui, ó, tem uma fraçãozinha, né? Então, todos eles são double. Então, double x1 é igual. Então aqui já são as coordenadas do primeiro ponto, e depois a gente precisa das coordenadas do segundo ponto, seria o x2, next double, depois o double y2, input.next double. Agora a gente precisa daquela fórmula que é a distância. Eu vou colocar aqui, double, deixa eu ver, sim, ele tem casa ali, então é um double mesmo. Distância x, y, recebe, que vai ser essa fórmula aqui, vai ser a raiz quadrada desses valores. Então eu vou começar por esses valores aqui. É o x2 menos x1 elevado ao quadrado. Então eu vou colocar aqui x2 menos x1 elevado ao quadrado. Então para elevar alguma coisa ao quadrado, a gente precisa disso aqui, ó. É o math.pow. O primeiro aqui é o valor, que seria o x2 menos x1. Vou tirar aqui, colocar aqui dentro. E aqui eu vou colocar o 2. Esse valor elevado ao quadrado, mais aí o y2 menos y1. Nesse caso aqui, ó, eu vou simplesmente copiar esse negócio pra gente ganhar um pouquinho de tempo. E vou só substituir aqui y2, y1 elevado ao quadrado. Vou tirar esse espacinho daqui. E depois ele quer a raiz quadrada disso, né? A gente já elevou esse valor ao quadrado e também esse valor ao quadrado. E agora ele quer a raiz quadrada disso. Então tem uma outra função aqui, que é também do math, que ele faz raiz quadrada. É o math.sqrt. Então vou apertar Enter. Eu vou pegar esse valor aqui, Ctrl X, e substituir aqui dentro. Depois ponto e vírgula, certo? Então ele está calculando a raiz quadrada desse valor elevado ao quadrado, mas esse valor elevado ao quadrado. E vai dar a distância xy. No final, ele pede para a gente imprimir o resultado com 4 casas decimais após o ponto. Eu vou colocar aqui sysout, depois basta digitar aí, ó, sysout, segura Ctrl, aperta espaço, ele já transforma aquilo no systemout println pra gente. Vou abrir e fechar o aspas duplas aqui, vou colocar assim, ó, no caso, como são 4 casas decimais, vou colocar %.4f, e por último, %n, para ele dar uma quebra de linha, né? Eu acredito que vocês já entenderam isso aqui, né? Esse .4f são 4 casas após o ponto, então eu vou colocar uma vírgula e colocar distância xy. Vou salvar aqui, e aqui ele tá acusando um erro, porque o ln ele não apresenta string formatada, a gente tem que mudar para f, printf. Vamos fazer o teste 1759. Vou apertar F11 aqui para ele iniciar. Então 1.0, 7.0, enter. Opa, ele deu um errinho. Que legal que deu esse erro, porque pelo menos a gente relembra, né? Deixa eu ver, voltar aqui pro nossa visão Java. E como a gente tá usando ponto, a gente tem que mudar a localidade. Bloqueio.setDefault, bloqueio.us. Salvei,
fechar isso aqui de novo, que ele tá dando erro porque ainda tá aberto o meu sistema. Vou fechar aqui e limpar aqui também. Vou salvar, apertar o F11 de novo. Então, 1759, 1.0, 7.0, Enter, depois 59, 5.0, 9.0. Então ele simplesmente aparece aqui 4.4721, 4.4721, aparentemente está correto, né? A gente fez somente um teste, mas já dá para entender que está correto. Vou selecionar tudo isso, copiar, vir aqui em enviar, tirar o que já tem aqui, vou apertar Ctrl V, enviar e vamos ver porque ele está na fila de submissões. Vamos aguardar enquanto eles apresentam o resultado, se foi aceito ou não. Pronto, foi aceito porque está correto. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido, né? A gente aprendeu algumas coisinhas novas aqui. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários e vamos resolver mais exercício e aprender cada vez mais sobre Java. A gente está progredindo bastante, a gente já resolveu, acho que quase 15 exercícios, né? Vamos continuar resolvendo mais exercícios, né? Vamos fazer esse intensivo para aprender cada vez mais, beleza? Então vamos lá, continue assistindo.